Boa tarde a todos. Nós vamos começar aí mais uma aula de EBD. Vamos estudar a lição número 11 da nossa revista, Uns aos Outros. Então, dentro disso, antes de mais nada, na verdade, eu quero agradecer aí ao Fernando e ao pastor Marcos, que nesses últimos finais de semana aí, a última quinzena de agosto e a primeira semana de setembro, me ajudaram, me cobriram aí. Estava meio sumido, tive alguns problemas de serviço, mas agora a gente está retomando aí e retomando as nossas aulas de EBD, tá bom? Então, convido você a abrir sua revista na página 51, lição número 11, Animem-se uns aos outros. E o texto que nós vamos ler é o texto básico da revista, da carta aos Hebreus, capítulo 3, de 12 a 19. Vou estar lendo aqui na nova versão transformadora, e Hebreus 3, de 12 a 19. Está escrito desse jeito: Portanto, irmãos, cuidem-se para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhes desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. O versículo-chave é o versículo 13 desse texto que nós lemos aí de Hebreus 3, do 12 ao 19. Na revista, o texto que eu li aqui, versículo 13, tá: advirtam-se uns aos outros. Na revista, tá outra versão, tá bom? Então tá: pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O alvo da lição hoje é inculcar na mente dos alunos a necessidade da exortação mútua na vida dos membros da igreja. Uma vez que a gente tem esse alvo, né, de inculcar, de aprender sobre a exortação mútua entre os membros da igreja, nós deveremos saber que exortar não é brigar. Devemos entender isso. Exortar não é se exaltar, não é alterar o tom de voz, não é ser mal educado, não é ser grosso, rude. Não. Exortar não é brigar. Nós vamos aprender isso. Uma vez que nós aprendamos isso, que nós tomemos conhecimento, que nós venhamos a saber disso, devemos sentir a necessidade, sentir aí a vontade de pedir a Deus o discernimento para exortar alguém. Ou seja, nós vemos uma pessoa passível de exortação, devemos nos dirigir a Deus para que, assim, Senhor, se eu não me ajuda a ir até ela, me dá a coragem, me torna destemido para ir até ela. E aí sim, é a ação, né? O agir. Tomar os passos adequados para o exercício da exortação. Ou seja, nós vamos aprender aqui na revista os passos adequados para que possamos seguir a vontade de Deus, fazer conforme Deus quer, essa questão da exortação mútua. E dentro disso, a palavra exortação vem do grego parakaleo, que quer dizer chamar, invocar, suplicar ou exortar. Está aqui o texto introdutório da revista, tá bom? E dentro disso, a revista também nos dá algumas outras palavras, como por exemplo, admoestar, confortar e exortar.
E ainda ela dá mais uma dica para a gente sobre essa questão de exortação. Ela nos diz que a exortação sempre está ligada a uma motivação de ação, ou uma motivação para agir. Você que esteve domingo na igreja, quando nós pregamos sobre 2 Coríntios 5, do 11 ao 17, acho que no versículo 13 ou 14, agora não me recordo direitinho, Paulo afirma que o amor de Cristo o constrange. Esse constranger é isso mesmo, é levá-lo ao movimento, é levá-lo a uma ação. Então ali o constranger, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, está muito relacionado a essa motivação de ação, que o verbo exortar, ou a exortação, que é o ato de exortar, nos leva. Seguindo na revista, estamos na página 51, a parte baixa aqui, chegando ao final da página 51, a revista nos cita o exemplo de Barnabé, em uma passagem de Atos 11:23, onde Barnabé exorta aos irmãos de Antioquia para quê? Para que permanecessem firmes no Senhor, de coração permanecessem firmes diante da dificuldade, diante dos problemas. Aquilo era uma questão de urgência na igreja. Essa exortação de permanecer firme, ou seja, Barnabé, que também ali o significado de Barnabé é o filho da consolação, está exortando os irmãos a que permanecessem firmes. A ação que os irmãos deveriam tomar era permanecer firmes no Senhor. E isso é só um exemplo, né, nessa parte introdutória. E dentro disso, essa lição vai nos dar 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja. E assim, percebam que a exortação mútua, a exortação é um caminho de 2 vias. Eu posso exortar ao irmão, como também posso ser exortado por ele. Haverá talvez aí, é desejável que a exortação seja eu exortando algum irmão, caso haja necessidade, e algum irmão também me exortando no momento de necessidade. Dentro desses 4 aspectos, a necessidade de exortação mútua na igreja, nós vemos o primeiro, início da página, o topo ali da página 52, que é o caráter da exortação. E já começa ali no primeiro parágrafo desse ponto com algo muito importante. O autor da revista nos afirma que a exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Ou seja, isso é muito importante, já nos dá algo muito importante para pensar. Toda vez que eu for exortar alguém, que eu for levado até mesmo por Deus a exortar alguém, pelo amor ao próximo a exortar alguém, eu devo ser bíblico. Tudo que eu falar não deve ser baseado no que eu acho, no que eu ouvi, mas baseado na palavra de Deus. Deve-se transmitir princípios doutrinários, ou seja, confrontar a vida da pessoa com as doutrinas bíblicas e em amor. Sempre com aquela intenção de construir, de somar, de mover a pessoa a um agir para melhor, para restabelecer, para recuperar, para reerguer. E a revista ainda continua. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros, teologia, né? Teologia. De tal maneira que venham aplicá-los, ou seja, a boa teologia é aquela que é aprendida, que é estudada, mas que acima de tudo é levada à prática, que é levada à prática. E ainda assim dá mais um quesito. Assim, deve ser ensinar princípios bíblicos aos membros para aplicá-los na vida, desenvolvendo na comunidade cristã um verdadeiro e genuíno amor cristão. Ou seja, percebam como está alinhado, né? Ele começa alinhando que a exortação tem que ser bíblica, doutrinária em amor. Depois, de forma que a gente ensine princípios bíblicos para que eles sejam aplicados, o membro que está recebendo a exortação aplique esse princípio na vida dele, de forma que leve a igreja como comunidade a desenvolver um caráter cristão verdadeiro e genuíno, um amor cristão entre os irmãos. Então a gente pode perceber que a exortação bíblica correta,
Não é algo assim que pode ser deixado a escanteio, pode ser deixado de lado. Dentro desse caráter da exortação, que é o primeiro ponto, o autor da revista nos dá alguns exemplos para a gente entender melhor esse caráter da exortação. O primeiro deles está aqui, até mesmo baseado em Filipenses, né? Filipenses 4:2, eu vou aqui rapidinho. Filipenses 4:2, que é pensar em comum acordo. Filipenses 4:2. Espera aí que eu perdi aqui. Filipenses 4:2. Agora suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. Pensar em comum acordo está falando, e o autor usa o texto de Filipenses 4:2, que é o texto que fala sobre duas senhoras ali da igreja que tinham um desentendimento, e o pior de tudo, esse desentendimento entre as duas estava refletindo, né, na congregação toda. Ou seja, a exortação para essas irmãs é que deixem o seu desentendimento, acertem suas diferenças para o bem delas, para o bem do relacionamento delas entre Deus e para o bem da comunidade, baseado em Filipenses 4, de 2-7. Ou seja, devemos exortar as pessoas a caminharem juntas, a pensarem de comum acordo, a seguirem os mesmos padrões bíblicos, doutrinários e em amor. Um segundo momento é quando o apóstolo Paulo, ele cita, o autor da revista cita aqui no segundo ponto do item 1, exortar uns aos outros, que está baseado lá em Hebreus 3:13, onde o autor, eu vou até ler aqui de novo o versículo-chave, animem-se uns aos outros todos os dias. Exortar uns aos outros ou animar, percebam, na versão que eu li no início da revista está advirtam-se. Na versão do texto, no versículo-chave, está animem-se. E aqui, no subponto do item 1, está exortar. Na verdade, são palavras correlatas. O escritor da carta aos Hebreus ensina aqueles irmãos que exortem-se mutuamente. Olha só, dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles seja endurecido pelo engano do pecado. Aí você percebe uma questão importante, um benefício da exortação. Qual é? O benefício conforme os irmãos vão conversando uns com os outros e se corrigindo, se é que eu posso usar esse termo, para quê? Para que eles sejam livres do endurecimento causado pelo erro, pelo pecado. Então vocês percebem aí o benefício da exortação sendo corretamente feita. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar de Deus vivo. E como a gente leu aqui o versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, como que é feito isso? Evitar que os irmãos tenham um coração mau e descrente, exortando-se uns aos outros, é a resposta do verso 13. Então percebam, de novo, devemos nos exortar mutuamente, de forma bíblica, doutrinária e em amor, de forma que eu ensine ou receba na exortação princípios bíblicos, de forma que eu ou a pessoa que for exortada por mim aplique isso na vida delas, tá? E acontecendo isso, a igreja como comunidade vai ter a capacidade de desenvolver um verdadeiro e genuíno amor cristão, em amor. Então, dentro desse item 1, o caráter da exortação, a gente já viu aqui que a exortação deve contribuir para que as pessoas pensem em comum acordo, e depois também a questão da exortação mútua, exortando uns aos outros. E também ela pode ser aplicada na questão do estilo de vida, ou seja, é uma ferramenta para que todos os crentes vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão, baseado aí em 1 Pedro 1, de 13-22. Ou seja, a exortação
em amor. De novo, estou repetindo sempre isso. Biblicamente, doutrinariamente correta em amor. Deve ser um instrumento para buscar na vida dos crentes e dentro de uma comunidade igreja a questão de santidade, obediência em amor cristão. Ou seja, eu tendo esses princípios da exortação comigo, eu vendo um irmão meu em erro, em imoralidade, em impureza, em desobediência, no temor do Senhor eu posso ir lá e conversar com ele. Em amor, biblicamente e doutrinariamente correto, ok? Então assim, olha o que a revista diz. O apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro, exorta a todos os crentes que vivam uma vida de obediência, santidade e amor. Sempre que estivermos exortando ou sendo exortados, lembremos-nos de que as verdades bíblicas devem estar sendo ensinadas e aplicadas à nossa vida para que toda igreja seja edificada e o Senhor Jesus honrado. Duas questões aqui nesse parágrafo finalzinho. A exortação não é para destruir, é para construir. Não é para restaurar, é para, digamos, redimir, né? Tornar a pessoa, ganhar a pessoa. Esquece a parte do redimir, tá bom? A igreja deve ser... Então, uma vez que isso acontece, a igreja é edificada. Vidas no temor do Senhor, pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus, Trindade, exortando-se mutuamente, a igreja é edificada. A igreja ganha, se eu posso dizer esse termo, musculatura. A igreja fica forte. E aí, um segundo quesito, o nome do Senhor é honrado. A pureza doutrinária, a pureza de relacionamentos, a obediência, a santidade, e aí sim, o nome do Senhor é honrado. E isso é muito bom. Então a gente percebe aqui o caráter da exortação é fazer com que nós pensemos em comum acordo, é nos levar à prática da exortação mútua, subponto 2, e, de uma certa forma, ser um instrumento de refino no estilo de vida, tanto dos irmãos como o meu também. Porque lembre-se, a exortação é mútua. Eu exorto, mas posso ser exortado. Seguindo a revista, nós estamos aqui no finalzinho da página 52. Nós vimos no início da 52 o caráter de exortação, tá bom? Nós vamos ver agora o segundo ponto, que é o motivo da exortação. Isso nos leva a pensar por que eu devo exortar. Então eu vou ler aqui o parágrafo finalzinho aqui da página 52. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos. Ou seja, está vendo? Usa a doutrina na exortação. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. E aqui a gente lembra da Galácia, né? Domingo falamos dos Coríntios e lembramos da Galácia, da Igreja dos Gálatas. Agora aqui na revista vemos os Colossenses, também com o mesmo tipo de problema, né? A preocupação exagerada com a religião em detrimento da preocupação com o verdadeiro Evangelho, com Cristo. E aqui o autor ele fala, olha, como nas igrejas da Galácia. Em Colossos, o legalismo tomava o lugar de uma fé simples em Cristo. E aí, Colossenses 2, de 16 a 23. Sendo assim, podemos afirmar que o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E é legal, ali, primeiro e segundo capítulo de Colossenses, tem essa pegada de exortação a Cristo, da elevação do nome de Cristo como Criador, como sustentador, como aquele que santifica. É impressionante essa questão de Colossenses, essa pegada doutrinária. Os comentaristas falam que Colossenses tem uma cristologia elevada. E percebam, dentro dessa doutrina cristológica elevada, o apóstolo usa isso para exortar a igreja dos Colossenses contra os falsos mestres, contra os judaizantes, combatendo inclusive o legalismo. E seguindo, Colossenses 1, de 13 a 23, relata as preeminências de Cristo.
seu direito de herdeiro, sua primogenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para ele. Prioridade antes de todas as coisas, senhorio da igreja e sua ressurreição. Ou seja, preeminência. Cristo está em primeiro sobre tudo. Como herdeiro, ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Na criação, ele tem preeminência, ele é o primogênito. Sua soberania, como sendo Deus. Todas as coisas são por ele, por meio dele, para ele. E aqui o autor, a gente não vai poder detalhar bem esse texto de Colossenses, do 13 ao 23, mas ele linka essas questões cristológicas com: quando há exortação mútua na igreja, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador. Ou seja, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é louvado. Depois, ele afirma que onde ele rege, a vida será transformada. Ou seja, se Cristo no ambiente é honrado, ele é reconhecido como Senhor e Salvador, as pessoas na sua vida, nos seus relacionamentos, elas levam isso a sério e se corrigem na exortação quando necessário, o Senhor, ele é reconhecido como Senhor e Salvador. E assim as vidas serão transformadas, porque haverá ali um agir do Espírito no meio da comunidade. Nos levando para o terceiro ponto, que é o quê? Os olhos espirituais não serão mais ofuscados. Ou seja, muitas coisas se tornarão nítidas. O Espírito Santo no meio do seu povo, transformando vidas pelo meio do senhorio de Cristo, abre, digamos assim, janelas, abre portas para um novo degrau, um novo patamar de vida cristã, individualmente como na comunidade. Aí, de novo, vocês percebem como a exortação é uma ferramenta importante na vida da igreja e na vida do crente. E aqui o item 4, o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Então, de novo, percebam como é interessante essa questão de levarmos a entendermos o que é exortação, de levarmos a sério essa questão, de entendermos como fazê-la, né? Como executá-la. E eu volto de novo lá para o ponto 1, de forma bíblica, corretamente doutrinária e em amor. Então, percebam que temos esses pontos sendo linkados de forma a levar a igreja a um ambiente onde Cristo é reconhecido, onde ele age e vidas são transformadas, onde as pessoas têm discernimento, sua visão é aberta e onde o fruto do Espírito é visto de maneira abundante na vida dos irmãos. É uma benção, é algo tremendo. E ele até faz uma exclamaçãozinha aqui, né? Eis o motivo da exortação. Por isso que nós não podemos deixar de lado essa questão. E na aplicação, assim devemos exortar uns aos outros no Senhor, para que o ascetismo, o misticismo e as observâncias religiosas, cerimoniais e sujeição a ordenanças humanas não substituam a verdadeira confiança na fé, no Salvador, perdão. Percebam que o autor linka a exortação com a questão da defesa da fé, da apologia. Ascetismo, quando o cristão se afasta, em busca de uma suposta santidade, ele se afasta das pessoas, se afasta do mundo. Lembra-se um pouquinho dos eremitas. Depois, misticismo, o cristão viver baseado nas coisas místicas, buscando experiências místicas espirituais. É o crente que quer andar na espiritosfera, né? Ele anda quase que flutuando. Observâncias religiosas, Gálatas na veia aqui, né? Cerimônias, sujeições a ordenanças humanas. Ou seja, percebam que o autor aqui nessa aplicaçãozinha, ele linka a exortação à apologia, à defesa da fé, à correção do erro, ao combate do erro. Isso é um detalhe muito legal. Dentro disso, nós vamos aí para o nosso terceiro ponto,
né? Já vimos aqui o caráter da exortação, vimos o motivo da exortação. Agora nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o propósito da exortação. Dentro desse terceiro ponto, o propósito da exortação, nós vemos aí, digamos que 3 objetivos, tá bom? Então, estamos na página 53, do meio para baixo, né? Parte inferior da página. E o primeiro desses motivos do propósito da exortação, desses itens, é que ela deve apresentar o homem perfeito. E o texto que ele se baseia aqui é Colossenses 1, 28, que nos diz o seguinte: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. E aqui o autor ele nos chama a atenção para que a ideia de que quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E ele cita aqui uma frase de F.W. Grant, que nos fala o seguinte: este, diz o apóstolo, é meu alvo, admoestar todo homem e ensinar todo homem perfeito em Cristo. E se você olhar aqui Colossenses 1,28, é exatamente isso que ele fala, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para quê? Qual o objetivo? Para apresentá-los maduros em Cristo. Ou seja, apresentar o homem maduro em Cristo é um dos propósitos da exortação. Na revista ainda segue dizendo que Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho. Algo muito feliz nesse texto. Trabalhou com a plenitude do Evangelho. Ou seja, a obrigação nossa como cristãos, na pregação, na exortação, no ensino, por que não dizer, plenitude do Evangelho. Tá? O Evangelho falando de Cristo, proclamando a Cristo, falando sobre o reino que já é iniciado, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o porquê, remetendo para o passado de Cristo. E vejam só, falando a necessidade urgente de nos apresentarmos diante de Cristo maduros. O Evangelho todo, Paulo fala, né, não vos deixei de apresentar o Evangelho todo. E o Evangelho pleno, com uma cristologia robusta, uma soteriologia robusta, uma compreensão correta dos atributos de Deus, uma exaltação da palavra de Deus. E olha só, Paulo ele se preocupou com todo o homem e não somente com aqueles que aceitaram o Evangelho. Outro algo importante. Nós, como cristãos, podemos chamar a atenção ou exortar as pessoas não cristãs sobre valores cristãos. Por exemplo, nos nossos dias nós vivemos em vemos e ouvimos constantes conversas sobre aborto, sobre liberação do uso de drogas, sobre questões de gênero, sobre corrupção. Podemos exortar as pessoas não cristãs que muitas vezes defendem ou levantam essas bandeiras com o quê? Com argumentos bíblicos, doutrinariamente corretos e em amor. Primeiro ponto aí de novo. Percebam? O cristão ele pode exortar as pessoas e não cristãs, a todo homem, Paulo usa o texto, para o cristão, para movê-lo a uma ação de correção, de restabelecimento, de abandono do pecado. Para o não cristão, ele pode usar a exortação ou exortar a pessoa biblicamente, doutrinariamente em amor, levando a pessoa ao quê? A um pensar sobre o seu posicionamento não condizente com a palavra de Deus e até mesmo, por que não dizer, apontando esta pessoa para Cristo. Então você percebe uma coisa muito legal sobre essa exortação.
Paulo ele preocupou-se com todo homem, não meramente com os que já aceitaram o Evangelho. O pensamento do seu coração é que todo homem seja perfeito em Cristo, segundo Timóteo 3,17. Um segundo item aqui para evidenciar o propósito da exortação é aplicar as verdades do cristianismo. E aí baseado em Hebreus 3, 12 a 19, que a gente já leu. Quem exorta deve ter como meta maior aplicar as verdades do cristianismo à vida dos crentes. Podemos aprender algumas lições práticas desse trecho da palavra de Deus, a saber, eu vou lá de novo para Hebreus 3, 12 a 19. Opa, passou aqui, volta. 12 a 19. Olha só, estamos no finalzinho da página 53. Podemos aprender algumas lições práticas desse trecho da palavra de Deus, a saber, no versículo 12. Portanto, irmãos, cuidem-se para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os deixe e que os desvie do Deus vivo. Ponto A, que um coração mau produz descrença e afastamento de Deus. Ou seja, baseado no versículo 12, a exortação, perdão de novo. O autor aos Hebreus, ele nos fala que um coração mau produz descrença e afastamento de Deus. No verso 13, que o pecado é enganoso, mas as exortações de nossos irmãos podem preservar-nos do endurecimento espiritual que o pecado traz. Verso 13, advirtam-se ou animem-se, uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado. Olha só, devem se animar para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Virando aí para a página 54, o item C, que o crente deve reter firmemente sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina no mundo, baseado no versículo 14 de Hebreus 3. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança de que nele depositamos no início. E do versículo 15 ao 17, que todos os crentes devem recear qualquer coisa que possa resultar em endurecimento de coração. 15 a 17. Lembrem-se do que foi dito, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Aí cita do versículo 16 e 17 o povo de Deus ali que teve que endurecer o seu coração. Agora sim, percebam que o propósito da exortação, apresentar o homem perfeito. Depois, aplicar as verdades do cristianismo. E aqui, mais uma vez, é importante a gente ressaltar bem os itens, o argumento da exortação. Não deve ser o que eu penso, não deve ser o que eu acho, não deve ser o que eu ouvi, não deve ser conversa fiada, palavras frívolas, não. Os argumentos, o propósito da exortação, um deles deve ser aplicar as verdades do cristianismo. É Bíblia, é doutrina. Sempre lembrando-se que deve ser feito em amor. E um terceiro e último propósito aqui da exortação bíblica é o encorajamento das boas obras. E o texto usado aqui é 1 Timóteo 6, 17 a 19, acho que dá para a gente ler também. 6, 17 a 19. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Ou seja, o terceiro propósito da
exortação é encorajar as pessoas a fazer as boas obras. Citando aqui o que está escrito na revista, quem exorta deve ter como meta maior encorajar os cristãos em melhores condições financeiras a serem ricos em boas obras. Notemos a exortação do versículo 19, ajuntando-se para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ou seja, lembre-se que a exortação é uma ferramenta que visa levar alguém, ou você ser levado por alguém, a um movimento, a uma atitude, a uma ação. E no caso aqui, muitas vezes nós precisamos exortar os irmãos, ou ser exortados pelos irmãos, a termos boas obras. E uma coisa que é interessante, a fé verdadeira em Cristo, ela pressupõe boas obras. As boas obras resultam de uma fé verdadeira, tá? Uma fé operosa, uma fé atuante, uma fé viva, uma fé verdadeiramente madura, centrada em Cristo, ela pressupõe e ela, como é que eu posso dizer, origina boas obras. Não é ao contrário, boas obras originam a fé. Não, a fé verdadeira origina boas obras. E a exortação é um instrumento de encorajar aos irmãos a permanecerem operosos, a continuarem operosos e a desenvolverem, até mesmo, por que não dizer, padrões e maneiras de apresentar cada vez mais boas obras. Ser ricos em boas obras. Porque esses irmãos têm a fé verdadeira. Então, percebam que a exortação também é um instrumento de lapidação da nossa fé, por que não dizer? Do exercício da nossa fé. Isso é importante. Nesse ponto 3, que começou na página 53, terminou aqui no finalzinho, aqui, na metade, perdão, de 54, nós vimos o propósito da exortação. Os itens que nos revelam, nos mostram o propósito da exortação. Primeiro, apresentar o homem perfeito. Segundo, aplicar as verdades do cristianismo. E terceiro, nos levar às boas obras. Antes de pular para o ponto 4, tem só uma aplicaçãozinha aqui, que é para a gente pensar. Se há somente um corpo, se há somente uma esperança, se há somente um Senhor, se há somente uma fé e um só Deus e Pai de todos, então há uma só família. Devemos preservar a sua unidade. A aplicação aqui linka a questão da aplicação da exortação à saúde do corpo, à manutenção da unidade do corpo de Cristo. Ponto 4, metade da página 54. O resultado da exortação. Aqui temos uma exortação à humildade, à perseverança, à santidade e ao amor fraternal. O autor já começa bem. Em que espírito ou disposição eu devo me apresentar para exortar alguém? Com que espírito e disposição eu devo receber a exortação do meu irmão? Percebe? Humildade, perseverança, santidade e amor fraternal. O verdadeiro resultado da exortação mútua será concretizado pela mansidão e pelo altruísmo autênticos, dos quais o maior exemplo foi Jesus em sua vida terrena. Sendo assim, podemos dizer que o resultado da exortação deve encorajar a franqueza. Eu vou aqui para o texto que ele cita para a gente, vou para Filipenses. A gente já leu, na verdade, o versículo 2, nós vamos ler o versículo 2 e 3. O resultado da exortação é o encorajamento da franqueza. Olha só, Paulo falando ali a Evódia e a Sintique. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos nos livros da vida. A exortação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego real apareça.
a fim de tornar o ensino bíblico valioso, é preciso conhecer as preocupações e tensões vividas pelos nossos irmãos dia a dia. Percebam que a exortação ela encoraja a franqueza e assim, é importante que nós tenhamos aí uma empatia, um interesse de conhecer a realidade daquele a quem eu vou me dirigir, como também aquele que vai se dirigir a mim se preocupe com isso, tá? E seja franco, sem rodeios, não precisa ser mal educado, grosso, rude, mas seja claro. E dentro dessas características que foi colocado aqui no início desse ponto 4. Em humildade, sendo perseverante, santo e em amor fraternal. Quando nós exercitamos a exortação, a franqueza vai se tornando algo mais fácil. Tá? A gente vive numa sociedade politicamente correta, então a gente fica ali cheio de dedos. Mas uma franqueza educada, respeitosa, no temor do Senhor, pode ajudar muito o povo de Deus. Um outro ponto é que ela abre o caminho para o crescimento. E o texto que é usado aqui é 1 Coríntios 2, versículo 2 e 10. 1 Coríntios 2, 2. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Aí a gente pula para o versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Abrir caminho para o crescimento. A exortação abre caminho para o crescimento espiritual da igreja. Eu creio que uma das mais familiares experiências de crescimento espiritual na igreja é aquela que é encontrada no aconselhamento a alguém que possui um problema pessoal. E ele cita aqui, muitas vezes a gente pensa que o aconselhamento é tarefa do pastor. É também, e é uma tarefa importante, tá bom? Mas muitas vezes irmãos tementes, irmãos piedosos, irmãos que querem servir a Deus também podem ser instrumentos de aconselhamento. Podem abrir caminho para que haja ali um autoaconselhamento das pessoas, dos irmãos da igreja. Percebam que assim, quando um irmão está disposto a ajudar, a exortar, a ouvir, a aconselhar o outro, o corpo de Cristo cresce. Esse irmão se desenvolve, aquele irmão que está sendo alvo do amor do irmão, do atuar do irmão, também se desenvolve. Ou seja, não só em questão do aconselhamento, mas a questão do ensino, da exortação, a questão de estar um ao outro, a reciprocidade, os mandamentos recíprocos que a gente viu logo no início da revista. Por isso que essa revista chama uns aos outros, no final, Abre caminho para o crescimento da igreja. Crescimento espiritual, crescimento em conhecimento, crescimento em boas obras, desenvolvimento de liderança, e assim, é um leque tremendo. O terceiro item aqui, que é o resultado da exortação, é promover a santificação. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Implica uma purificação, tanto da alma como também do corpo, e gera uma mudança em nossa vida. Em Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. É um item importante. Um cristão com uma fé viva, solidamente edificado na palavra, terá uma vida. A santidade posicional dele em Cristo Jesus se converterá num processo de santidade pela sua vida. Itens que estão desfigurados, que outrora foram desfigurados pelo pecado, serão alinhados, serão refeitos, serão transformados e trabalhados no processo da santificação. E a exortação também é uma ferramenta para isso, para promover a santificação, para chamar os irmãos em relação ao pecado,
Chamar os irmãos à consciência em relação ao pecado, em relação à imoralidade, à impureza. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão. Olha que impressionante. A igreja do Senhor é um povo santo, porque o seu Deus é santo. E a exortação está aí, o instrumento da exortação está aí também para promover a santificação. Nesse item aqui tem uma aplicação. A santificação gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como saudável deve ser a nossa alma. 3 João 2:3. Deus é a essência da absoluta santidade, da bondade e retidão, sendo Ele o alvo por todo desejo de santidade, bondade, bem-estar e pureza baseados na retidão. É Heber Carlos Campos aqui. Ou seja, a exortação vai promover, né? Ela é motivada e originada em Deus, ela vai promover santidade e vai promover um desejo maior por Deus. Pessoas que são saudáveis, que vivem numa comunidade que ama a santidade, elas terão seu amor fortalecido por Deus. Desejarão mais conhecer Deus, desejarão mais estar na presença de Deus. E percebam que a exortação é um item importante na promoção da santificação. A santificação gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis. Prosperar não necessariamente nas finanças, mas prosperar em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, a gente tem aprendido aqui a importância do animar-se uns aos outros, que está resumido na palavra exortar. Exortem-se uns aos outros. Lembrando que exortação pode também significar chamar, invocar, suplicar. Também pode significar admoestar, confortar ou exortar. Então a gente chega aqui no final da página 55, na conclusão, e o autor ele faz o seguinte comentário aqui. Gostaria de usar aqui a tradução da Bíblia Viva para que a palavra de Deus venha exortar-nos quanto à necessidade de estar atentos aos perigos que nos cercam e não cairmos nos mesmos erros do passado. Ela traduz Hebreus 3, de 12 a 13, assim. Eu li aqui na NVT, agora ele vai usar a Bíblia Viva, uma outra versão de Hebreus 3, 12 e assim por diante. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus e incrédulos, e estão levando vocês para longe do Deus vivente. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas enquanto ainda há tempo. Interessante essa tradução, né? Tomem cuidado com seus próprios corações. Por isso que exortar deve ser em temor a Deus e amor ao próximo. Porque eu posso exortá-lo, eu devo ser exortado por ele, mas eu também tenho que olhar meu coração. Clamar ao Senhor, pedir ao seu Espírito que ilumine meu discernimento para enxergar e me revele até mesmo as coisas ocultas do meu coração. O coração do homem é uma fabriquinha de deuses, né? Já dizia João Calvino. E o coração do homem é ruim. O coração do homem é complicado. Por isso que a exortação é importante. Percebam? Falem diariamente uns com os outros. Ou exortem-se, animem-se uns aos outros. Seguindo aqui a conclusão, a exortação sempre teve um lugar na vida da igreja, especialmente como tarefa dos profetas cristãos primitivos. Quando você lembra nos profetas, as profecias deles, né, no Antigo Testamento, e sempre exortando o povo ao arrependimento, embora muitas vezes duros, com palavras pesadas muitas vezes, devido à
a dramaticidade da situação, a urgência da situação, mas sempre exortando o povo. E assim devemos ser também. Paulo anima os filipenses a se exortarem mutuamente, Filipenses 2:1. Somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho e a viver e servir juntos na unidade. A atitude da igreja deve ser igual à de Jesus, exortar em amor, conforme Efésios 4:15. Será que é assim que usamos exortar uns aos outros? E aqui a gente essa conclusão a gente termina aqui, mas assim, uma reflexão minha rápida. Exortação não é policiar a vida do irmão. Exortação não é defamar o irmão ou fofocar sobre o irmão. Exortação não é humilhar o irmão. Exortação não é tripudiar sobre a fraqueza do próximo. Exortação não é se achar alguém melhor ou maior do que o seu irmão. Exortação não lhe dá o direito de não ser exortado por alguém. Exortação o fato de você exortar alguém não lhe coloca numa posição acima dela. A exortação deve nos levar ao temor, deve nos fazer enxergar, nos levar, por que não dizer, ao temor do Senhor. Deve ser feita em amor, com o objetivo de ganhar o irmão, não destruí-lo, não expulsá-lo, não afastá-lo. A exortação deve motivar a pessoa a uma ação de volta, de conversão, de retorno a Deus. Da mesma maneira, quando eu for exortado, eu devo ter isso na minha cabeça. Buscar uma ação, ouvir e entender, e mediante o ministério do Espírito na minha vida, ser levado a uma ação de retorno a Deus, de submissão, de obediência, de santidade. A exortação deve animar, encorajar os irmãos. Eu devo me sentir encorajado e animado pela exortação. Uma vez que a exortação é feita no temor do Senhor, em amor, se eu for exortado, eu devo ficar feliz, porque aquele irmão buscou ao Senhor, aquele irmão se interessa por mim, ele pensa no meu bem, por isso ele veio falar comigo. Eu nunca devo pensar que a exortação é algo que aquele irmão está se metendo na minha vida. E pelo seguinte, eu também nunca devo pensar que o irmão vai pensar mal de mim. Se pensar, é ele com Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. No amor, no temor, sendo bíblico, doutrinariamente correto, buscando ganhá-lo, eu devo exortar. Que nós possamos aprender a animar, a confortar, a exortar. A gente falou muito em exortação, mas lembre-se desses sinônimos, né? Confortar, animar, né? Encorajar, tudo isso é exortação. Que o Senhor aplique essa lição na minha vida e aplique na sua vida, na vida da nossa igreja. E nós possamos, em Cristo Jesus, amarmos a exortação e amarmos ser exortados, por que não dizer isso? Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Você tenha um ótimo domingo, tenha um culto daqui a pouco, que você possa estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor essa noite. Um forte abraço e que Deus os abençoe.